Chegamos ao último episódio. Também porque é o último gole também, né? Chegamos ao último episódio dessa saga de Esther. Eu já tô com saudades de Esther, hein? Já tô com saudade de tudo isso daqui. Mas vamos correr para poder dar um encerramento bem bacana aqui para vocês. Tomar um golinho de chá para não engasgar? Tomei. Então tá bom. Se eu tomar mais, acabo. Ah, tá. Eu divido o meu com você. Eu te dou um pouquinho. Então vai. Então vambora. Não pode chamar de Esther, né? Não pode. O rei manda executar Amã. E aí começa só ladeira abaixo Amã, coitado. Nem com o carrinho de rolimã ele desceu. Foi raspando ali, ó, só ladeira abaixo. Ou seja, ele tava reclamando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Os eunucos, tá na hora do banquete. Aí ele teve que ir. Esse desenrolar de Amã é só para vocês entenderem o que acontece com a soberba do homem. O que acontece com o homem orgulhoso, com o homem que se coloca nos caminhos do Senhor e com um homem totalmente sem direção. Então ele foi, né, beber com o rei, com a rainha Esther. Aí vem. Mas ele não estava feliz, né? Não, ele queria ver uma forma dele pegar o outro. Qual a tua petição, rainha Esther? Ou seja, banquete do vinho. Ou seja, mais uma vez, o banquete especial com o vinho. Quanto vinho o rei tomou. O rei estava virando os olhos lá nas comidas, nas bebidas. Banquete perfeito. Nada. Isso porque a gente não sabe errado. o que acontecia depois do banquete, né? Entre eles, né? Namoramos agora, né? Então ele ficava todo feliz, né? Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á. Aí vem, que seja metade do reino, aquilo que a gente já decorou, né? Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tiverem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete de vinho e passou para o jardim do palácio. Ó, agora você pensa, Esther falando tudo isso e Amã assim, Quem quer matar você e teu povo? Amã, hein? Aí o Amã, assim, ó. Eu? Tem certeza? Gente, eu não sei qual o problema das pessoas que acham que ler a Bíblia é chato, maçante e entediante. Eu não gosto de ler o Novo Testamento porque é muito chato, é maçante. Como que você lê? Se você lê realmente uma leitura com atenção, respeitando ponto e vírgula e prestando atenção no que você está falando, você consegue imaginar toda essa história na sua cabeça. Então você imagina lá, tudo isso que está acontecendo, eu me imagino aqui. Esther, rei, blá, 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 blá. Quem? Amã. E Amã? Eu? O que tem? Como falam que a Bíblia é maçante, eu não entendo. Sério, eu não sei como que não tem prazer em ler uma coisa dessa. Não entendo, mas segue, vai. Amã, porém, ficou para rogar sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achasse Esther. O que ele fez? Ele tentou em cima dela, pelo amor de Deus. Acho que ele foi falar assim, pelo amor de Deus. Na hora que ele caiu assim em cima dela, que ela tava no sofá sentada, quem chega? Os caras que serviam a rainha eram eunucos. E Amã não era. Então você já imaginou você encostar na rainha? Ou seja, quando o Xerxes entrou, ele se deparou com aquela cena. Amã, assim, ó, caídos, prostrado em cima da Esther. Aí o que ele disse? Pode ler. Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã e levaram ele embora. Ó, a versão NVT. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos. Dos meus próprios olhos? Na minha fuça. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Ou seja, ele lembrou para o rei quem era Mordecai. Falou, não é só assim que ele montou uma forca para um cara lá, não.
Sabe o Mordecai que salvou tua vida, que contou o plano pra rainha? Tá ligado quem é? Então, ele armou uma forca que ele quer enforcar o Mordecai. Pensa, 20 metros, ou seja, não era uma forca que você tira o banquinho e a pessoa fica um pouco longe do chão, não. Olha a altura, para você ver a maldade, a raiva que ele tinha de Mardoqueu. Ele queria que ele ficasse pendurado a 20 metros de altura, para todo mundo ver. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei contra ele se aplacou. E é aqui onde o pessoal das campanhas, né, pega esse gancho aqui para falar o quê? Aquilo que usaram para te destruir, eles vão ser destruídos. Aquilo que usaram para poder derrotar a sua vida, Deus vai derrotar a vida deles também. Deus abençoe, gente. Se o cara aprontou para cima de mim, eu já tive esse sentimento. A nossa carne quer ver o cara se estrepar. Por que nós não podemos nos vingar de quem mata um ente querido nosso? Ou alguém que nos rouba alguma coisa? Porque sempre a nossa vingança vai ser maior. Então, para isso existe outra instância para a justiça. Então, é sério, eu tenho pessoas que até a gente... Em breve vocês vão ficar sabendo, tem pessoas que querem ver minha cabeça numa bandeja. Com o bacharel livre em teologia do Nascido de Novo custando R$200, R$196,97, a gente mexe com o interesse de muita gente. Você pensa que não querem ver o pastor Raul lascado? A gente mexe na cumbuquinha de muita gente. Então o que acontece? Sabe o que eu desejo para quem fala mal do Nascido? Isso não é conversa. Eu já desejei o mal das pessoas. Mas hoje não, eu penso, olha, que Deus abençoe muito essa pessoa, que Deus cuide dela, que ela não passe pelo que eu estou passando. Porque todos os dias a gente sofre um ataque. Todos os dias a gente a gente toma uma pancada. Isso não é para eu reclamar, é que eu sou cristão. Cristo poderia me mandar para o lago de fogo e enxofre, mas ele preferiu morrer por mim na cruz. O certo, porque eu sou um pecador e ofendo todos os dias a honra do Deus Todo-Poderoso, entendeu? O certo era o quê? Era ele me mandar para o inferno, mas não mandou. Olha só, aqui também as pessoas usam muito esse contexto errado. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou a rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. Olha só, até então o rei nem sabia que eles eram parentes. O rei tirou do anel do anel com o selo real que havia tomado. Mas do anel de Amã, dele ou do Amã? Ele cortou o dedo fora ou foi do anel o dedo dele mesmo? Não, tirou do Amã. O rei tirou o dedo, o rei tirou o dedo do dedo, o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Ou seja, ele ficou com o anel de Amã, com o cargo de Amã e com os bens de Amã. Entendeu? Então, para a pessoa pegar esse contexto aqui e jogar para os dias de hoje, falando que Deus, depois da perseguição, vai te dar dupla honra, é isso aqui, ó. Então, mas para que isso? Por que deu ele como administrador? Porque se você vê desde o início, ele foi a pessoa que orientou a Esther para caminhar nos caminhos do Senhor, para fazer tudo direito. Então Deus colocou também, havia colocado Esther, qual era a função de Esther? Fazer essa questão do emergencial, fazer o rei saber o que estava acontecendo. Agora, Amã se tornou administrador das coisas. Mardoqueu. Amã se tornou Mordecai. É um festival de nome aqui. Mordecai se tornou administrador. Então Mordecai sabia legalmente o que fazer. E tudo isso que ele ganhou foi para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Foi para que o nome do Senhor fosse exaltado, para falar assim, o Senhor fez. Não porque ele mereceu, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. É para isso que Deus ele nos dá um bom emprego, um carro, para que ele nos dá condição de comprar uma roupa, um tênis, qualquer coisa, para que hoje você possa comer um bife. Fala assim, olha, graças a Deus o Senhor abençoou a vida dele. Nada que o Senhor nos dá é para nossa glória e para nosso benefício, é para a honra e glória do Senhor. Então Esther voltou a se apresentar ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã. Só que ele não podia mais, era a palavra do rei. Na realidade o rei deu uma ordem, ele não poderia, existia a lei ali. Um decreto ele deu, né? Ele criou um decreto, então ele não poderia revogar aquele decreto. Então o que acontece? Aí eles fizeram o seguinte, então nós vamos permitir que o povo possa se defender. Esse é um ponto importante. Olha como ele foi esperto, ele criou outro decreto, ó.
O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Ou seja, ele criou outro decreto para combater aquele, é uma estratégia. Falou assim, eu não posso anular, mas eu vou criar um decreto aqui, ó, que todo o povo pode se defender. Hoje ninguém quer se defender, é só livro, tá? Então Só querem ler livro. Mas tá, aqui já falava que todo povo deve se defender. Então o que acontece? A gente vê o quê? O Senhor nos dá livramento, o Senhor cuida de nós, e o Senhor dá condições para que a situação seja resolvida. Então nós temos que nos mover. É a questão que eu falei do boleto. A pessoa tá enroscada, a pessoa tem a conta para pagar. Ai, Senhor, me ajuda a pagar aquela conta. O que ela faz? Ela fica o dia inteiro assistindo TV. Ela não sai para fazer nada. Não, eu sou crente, eu tenho Jesus, Jesus vai me dar o livramento. Ele vai te dar o livramento, mas você tem que trabalhar por isso. É isso aqui. Então permitiu. E outra coisa, a forma como foi feita, bom, os judeus, então os inimigos foram contra os judeus, aqueles que se levantaram, porque os judeus podendo se defender, já é uma ordem dissuasória. Garanto que muitos dos que iam aprontar, iam fazer a festa em cima dos judeus, falaram, é melhor a gente ficar quieto, porque eles podem lutar também, entendeu? Então, serve como um dissuasório, entendeu? Isso aí, aqui a gente já está terminando a história, né? A vitória dos judeus. Então, eles conseguiram, né, ir lá, se defender. Nesse capítulo 9, mostra que até os 10 filhos de Amã foram mortos. Quer ver o que mais que eles fizeram por aqui com quê? Amã? Para honrar, não. Matou os 10 filhos de Amã pelo seguinte, porque os filhos vão querer vingar o pai. E seria mais uma semente de ódio contra os judeus. Aí o rei falou assim, e agora? O que te parece bem? O que você quer que eu faça? Se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, ou seja, se defender e matar. E que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca, para usar como exemplo. Já acorda. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, não tomaram nenhum despojo, porque no primeiro dia de defesa também não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os judeus e todas as províncias que haviam se reunido para se defender a própria vida livraram-se de seus inimigos ao matar 75 mil dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso feito, o povo em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. E toda a sua tristeza foi transformada em alegria. Então, é festa do Purim. É. Então, o que acontece? Por que ele mandou pendurar? Para mostrar que ele era poderoso? Não. Para que os inimigos do povo de Deus olhassem e falassem, olha o que vai acontecer se eu me levantar. Era um aviso. Então, muitas vezes, na nossa luta, nós vamos ter que tomar atitudes, não porque nós queremos exterminar o nosso inimigo, mas porque nós precisamos nos defender e defender a nossa família ou defender as coisas de Deus. Chegou ao fim. Tá? Esther. E o que a gente tira dessa história? Nunca leia um livro da Bíblia e interprete de qualquer maneira, tirando a história do contexto. Se atente à parte histórica, cultural, como que eles viviam naquela época. Por quê? Se você olhar, por exemplo, a história de Vasti, você vai falar assim, como as feministas. Ai, eu me recuso, isso é humilhação. Entendo que era uma situação difícil, mas naquela época era comum isso acontecer. Lembra que nós não estamos vivendo naquela época? Hoje isso não acontece. Mas naquela época acontecia e era normal. Então as pessoas pegam o contexto, a frase isolada, o versículo isolado, distorcem ao seu bel prazer. Então a gente tira muita coisa do livro de Esther. Entendeu? O medo que Esther tinha, depois aquela coragem que Esther passou a ter quando ela viu que realmente a confiança dela estava em Deus. A sabedoria de Mardoqueu, Esther na sua simplicidade, na sua sabedoria, como ela pensou, como ela se achegou ao rei, como ela foi pedir alguma coisa para ele. Olha só todas as estratégias que Esther teve ao longo desse livro, são poucos capítulos, mas olha quanto conteúdo você pode dizer, você pode tirar. Você acha mesmo que se Esther tivesse chegado no rei e falado assim, ó rei, estão querendo matar o meu povo, o que você vai fazer aí? Ele vai falar, eu nem sabia que você era judia. Então vocês entendem que tem toda uma estratégia, que a mulher tem que pensar antes de falar, tem que pensar antes de abrir a bocona para ficar reclamando, para ficar enfrentando, debatendo. A mulher é uma criatura que Deus fez de uma forma
tão linda, tão linda. Ele nos deu uma capacidade, uma sabedoria tão grande. E as mulheres aproveitam isso aqui, ó. Por quê? Acha que podem agir com explosão, eu sou temperamental, eu sou assim mesmo. Não é, não. Você é assim porque você quer. Se você é temperamental, você vai tentar se controlar, manter a sua sanidade, pensar, respirar antes de agir, antes de falar, tá? A mulher de Provérbios, ela é assim. Ela é uma estrategista. Ela não é aquela mulher que aconteceu qualquer coisa, ela já vai lá e fala e depois vai tudo ladeira abaixo. Tem a estratégia de Mardoqueu, o que ele pensou, né? Como que ele elaborou tudo, como ele conversou com Esther. Nós vimos a glória de Deus ser manifestada de várias formas, né? Só na questão do que aconteceu com Amã, a gente ali viu que o nome de Deus foi glorificado. Ele protegeu o seu povo, ele cuidou do seu povo. Ele não cuidou de uma pessoa isolada, de uma pessoa só. Entendeu? Ele cuidou do povo dele. Então, o livro de Esther é maravilhoso, gente. É um livro para você ler com calma, analisar, ler junto com uma Bíblia de estudo, com um comentário bíblico. Vale a pena demais. Né? Então é isso, pessoal. O que você tira? Eu tiro que nós temos que entender que tudo faz parte dos planos de Deus. Que nós não vamos mudar a vontade de Deus nem nada, mas o Senhor cuida do seu povo. Que estejamos prontos servir de acordo com os planos de Deus. Isso é o mais importante. É o primeiro livro da Bíblia que eu li, é Esther. E um livro maravilhoso. Então já que a gente está tão feliz que terminou o livro de Esther, vamos dar 10% de desconto no Bacharel Livre? Pessoal, você quer fazer estudos bíblicos como esse? Seguros. Você quer, quando pregarem umas mentirinhas dizendo que Deus vai te botar para andar no cavalo do rei? A mesa cheia. Né? Seguinte, pessoal. Você não quer mais ser enganado com alguém que usa a Bíblia Sagrada? Então aqui embaixo tem um link para o curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, que é um curso completo, com 86 matérias, 14 módulos, que vão te ensinar do básico ao avançado da Palavra de Deus. Então você vai aprender desde de onde veio a Bíblia. Você tem que saber, quando falarem que a Bíblia foi escrita por homens, você tem que explicar por que não foi, porque é a Palavra de Deus. Então você vai saber de onde veio a Bíblia, o que é a Bíblia, você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico, você vai aprender a aplicar na tua vida e a transmitir esse conhecimento bíblico da maneira correta, estudando hermenêutica, estudando exegese, estudando grego, hebraico, crítica textual, escatologia, você vai saber das últimas coisas, como é que vai ser a volta de Cristo, a igreja vai passar pela tribulação, você vai ter tudo isso na ponta da sua língua. Tá bem? Quem fizer a matrícula pelo link que está aqui na descrição, em vez de pagar R$ 196,97, vai pagar R$ 177,27, ou seja, vai pagar mais barato. Esse valor é o valor total do curso, tá? Não é mensalidade, tá bom? E você ainda ganha um bônus, que é o Bacharel Livre em Teologia, um curso completo de... Você ganha um curso completo de capelania, tá bom? Que tá aqui. Então, se você fizer sua matrícula usando o link aqui, além do desconto, você ganha um bônus, que é um curso completo de capelania. Então, até o próximo chá. Nossa, até gaguejou. Acabou. Gente, esse foi o Chá das 5, especial, tá? Sobre o livro de Esther. Se você gostou, se você achou bacana acompanhar essa dinâmica, o estudo dessa forma, fazer essa dinâmica do nascido com nascidas, tudo isso que nós fizemos aqui, escreve aqui na descrição desse vídeo, porque se você gostou, a gente vai se animar para continuar o Chá das 5 especial em Jó. Semana que vem. Semana que vem. Agora, se você não gostou, não curtiu, não se animou... não comentar, a gente não faz mais. A gente não faz mais. Mas se você gostou, curte e comenta aí. Vanessa, vamos fazer o Chá das 5 com Jó? Aí a gente vai saber que você gostou e que a gente tá no caminho certo. Então, tá convidada pro Chá das 5 semana que vem. Deus abençoe. Beijo.